Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o professor Orlando. Vamos iniciar agora três exemplos da nossa apostila 4, tá? O exemplo 3, desculpa, da apostila 4, que diz o seguinte: ache em cada caso a solução completa da equação diferencial. Aqui eu tenho uma equação diferencial, né, o item A e o item B. Ambas são equações diferenciais ordinárias, né, lineares de primeira ordem, tudo bem? E ela tem esse comportamento, né? Aqui, as equações diferenciais lineares, ela tem esse comportamento aqui, ó. dy dx mais uma função p de x que multiplica o y, que é igual, né, a uma função de x, tudo bem? Então aqui, conforme vocês estão vendo, o meu p, né, é o meu menos 2x, né, e o 3x é o meu q de x, tudo bem? Bom, pelo método do fator integrante, eu tenho que calcular um fator integrante, que eu vou chamar aqui de i, tá? Ok? Vou chamar, ele é calculado com essa fórmula aqui, tudo bem? E nesse nosso caso, eu tenho que o i, ele vai ser o quê? Ele vai ser i elevado a menos 2x, a integral de menos 2x dx. Portanto, o meu e vai ser i elevado a menos x ao quadrado. Pode fazer as continhas aí e verificar. Tudo bem? Bom, esse meu fator integrante, aqui eu teria uma família de fatores integrantes, mas eu quero apenas um fator integrante. Então, considero ele assim sem a constante. Tudo bem? Bom, o que acontece agora? Feito isso, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou multiplicar ambos os lados da igualdade por esse fator integrante, tá? Tem uma fórmula para calcular a solução geral. Eu particularmente não gosto de decorá-la, né? Então eu gosto de fazer assim. Multiplicando o fator integrante, né, em ambos os lados da igualdade, eu vou ter tudo isso daqui, né, multiplicado por i, certo? Ok? Ao fazer a distributiva aqui, eu vou ter 1i multiplicado por dy dx, certo? Menos 2x vezes i vezes y, que é igual a i vezes 3x, ou 3x vezes i, mesma coisa. O que acontece? Ao substituir esse i aqui, eu tenho e elevado a menos x ao quadrado dy dx, né? Menos 2x vezes ena menos x ao quadrado, né? Vezes y, que é igual a 3x, que multiplica e elevado a menos x ao quadrado, que é o nosso i. Tudo bem? Bom, deixa eu apagar esse aqui. E o que acontece? Note que aqui eu tenho uma função, né, que em função de x. Essa aqui é a derivada dela, né? Derivada disso é isso daqui exatamente. Tudo bem? Aqui eu tenho uma outra função de y e aqui é a sua derivada. Então, isso aqui nada mais é que a derivada de um produto, né? Uma função vezes a derivada de um, aí a derivada do outro vezes a função do outro, né? Então, eu posso colocar assim, ó, o fator integrante vezes y, que é igual a 3x, vezes ena menos x ao quadrado. Tudo bem? Então, mais uma vez, note que eu tenho aqui a derivada de um produto, em que eu tenho a derivada do primeiro vezes o segundo, né? E mais a derivada do segundo vezes o primeiro, né? Então, isso daqui não é mais que a derivada de um produto. Tudo bem? Bom, feito isso, o que acontece? Eu vou integrar ambos os lados em relação a x. Então, eu vou derivar isso daqui em relação a x. Ok? E aqui vou integrar isso aqui também em relação a x. Certo? Foi isso que eu fiz, eu integrei ambos os lados. E aí o que acontece agora?
aqui eu vou, ao integrar essa derivada, eu conservo a função que eu tenho aqui mesmo. Então, eu conservo o produto, né? Menos x ao quadrado vezes y, que é igual ao quê? Essa integral que eu tenho que resolver agora. Certo? Então, vamos resolver essa integral aqui agora. Na prática, toda vez que eu pego o fator integrante e multiplico ambos os lados, sempre vai ficar quem? O fator integrante vezes o y aqui. Qualquer que seja o seu fator integrante vezes o y, sempre do lado esquerdo. Já ao lado direito, você vai ter sempre a integral do q, né? Esse q que nós tínhamos aqui no começo, tudo bem? Vezes o fator integrante, ok? Aqui eu tive que jogar o 3 para fora, que é uma constante, e vou sempre integrar isso daqui. E aí depois é só isolar o y, tudo bem? Bom, vou fazer aqui uma separação. Primeiro eu quero resolver essa integral aqui, então, para voltar ali daqui a pouco. Então eu quero resolver a integral de x, n menos x ao quadrado dx, ok? Vou chamar isso aqui de u, porque a derivada de u vai dar um 2x, surge o x, né? Então, eu vou reorganizar isso daqui, vou deixar assim, ó, x dx, chama u de menos x ao quadrado, então a derivada de u em relação a x é menos 2x, quase igual que eu preciso, né? Então, passa para lá, du sobre menos 2, e aqui é x dx, ó. Opa, deixei do jeito que eu queria. Então, né, essa integral vai ser quem? A integral de e na u, x dx eu sei que é du sobre menos 2. Esse menos meio vai para fora, né? Esse menos meio aqui vai para fora. Joguei para fora e vai ficar a integral de e na u du. A integral de e na u du nada mais é que e na u. Então, menos meio vezes e na u. Ou seja, eu tenho que isso aqui é menos meio vezes n menos x ao quadrado. Tudo bem? Então, esse aqui é a integral que eu vou usar aqui nesse nosso problema. Então, essa integral aqui, ela é menos meio vezes n menos x ao quadrado. Volto e substituo aqui, né? Então, n menos x ao quadrado vezes y. Opa, esse y aqui embaixo, perdão, não é no expoente. De 3, que multiplica quem? Menos meio, que tem a constante, tinha esquecido, né? Aqui vai ficar menos meio vezes n menos x ao quadrado. Vou chamar de constante 1 aqui. Tá? E agora, o que acontece? Deixa eu pegar uma outra folha aqui. O que acontece? Eu tenho que agora fazer a distributiva disso aqui. Então, eu vou ter n menos x ao quadrado vezes y, que é igual a menos 3,5 vezes n menos x ao quadrado, mais 3 vezes uma constante 1. Tudo bem? 3 vezes uma constante 1 eu vou chamar de constante 2, porque 3 vezes uma constante continua sendo uma constante. Então, eu tenho que y é igual a menos 3,5 vezes n menos x ao quadrado, mais uma constante 2. Aqui, né? E esse cara que estava multiplicando, ele vai passar para o outro lado, né? Dividindo. Então, vai dividir tanto um como o outro. Então, y, né? Ele vai ser menos 3,5. Esse por esse se cancelam. Mas a constante 2 divide esse aqui, né? Então, eu posso jogar ele para cima. Então, vai ficar constante 2, que multiplica n menos x ao quadrado. Pronto. Está aqui a minha solução geral. Tudo bem? Bom, se eu tiver um ponto, eu consigo determinar a constante aqui, né? Como eu não tenho, eu paro por aqui mesmo. Eu tenho uma família de soluções, né, daquela equação diferencial linear de primeira ordem, usando o método fator integrante. Tudo bem? Porque ela estava nesse formato aqui, então consigo fazer.
Tudo bem? No próximo vídeo eu vou fazer agora o item B para vocês. Um abraço.